Sejam muito bem-vindos, estudantes e professores. Atualmente, devido à pandemia, as escolas aderiram ao regime de estudo não presencial. Vale mencionar que esse tipo de alternativa não substitui o contato entre professores e estudantes em sala de aula nas escolas. Irei abordar a correção do plano de estudo tutorado referente ao conteúdo de física do segundo ano do ensino médio regular diurno, que são as mesmas atividades do noturno, integral, profissional, modalidades especiais de ensino e atendimentos específicos. Esse plano de estudo tutorado, PET, foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Bem, eu me chamo Flander Martins e sou professor de Física. Essa é a nossa primeira aula referente ao PET das semanas 1 e 2, que vai do dia 18 ao dia 22 de maio. Conforme descrito pelo índice, o conteúdo de Física da semana 1 e 2 estão na página 40, tendo como tópicos os fenômenos de reflexão e refração da luz 1 e 2. Hoje, vou falar sobre os princípios fundamentais da ótica geométrica. A ótica está presente em nossas vidas a todo momento, sendo um dos elementos de comunicação mais importante. Tem aplicação em várias áreas do conhecimento, como por exemplo, na medicina, os óculos de grau, na educação, quando o professor vai ensinar e utiliza um recurso didático que é o datashow, e no campo da pesquisa, quando são utilizados os microscópios e até mesmo os telescópios na astronomia. A ótica nos ajuda a compreender a fibra ótica, que revolucionou as telecomunicações. Esses são apenas alguns dos vários exemplos que eu posso citar. Entretanto, coube a Isaac Newton formular a primeira hipótese sobre a natureza da luz. Sua hipótese se baseava no fato de que a luz era constituída por corpúsculos que saíam do corpo luminoso e que, ao atingir o olho, permitia a observação dos objetos. Com essa teoria corpuscular, Newton explicava os fenômenos luminosos de reflexão e refração. Podemos observar que grande parte das informações que recebemos das coisas que nos cercam é transmitida através da visão. Conseguimos enxergar porque nosso olho é sensível à luz que provém dos objetos. Isso significa que os objetos, para serem vistos, devem emitir ou refletir luz, para que parte dela possa chegar até os nossos olhos. A ótica tem por objetivo o estudo das propriedades da luz, isto é, como ela é produzida, propagada, detectada e medida. Para fins de estudo, a ótica é dividida em duas partes, sendo a primeira a ótica geométrica. Ela dispensa o conhecimento da natureza íntima da luz, baseando-se na sua propagação retilínea e nas leis de reflexão e da refração. Esta parte estuda os fenômenos ópticos baseados na concepção de raios luminosos com suas aplicações em lentes, espelhos, lunetas, telescópios, projetores e prismas. Já a ótica física estuda precisamente os fenômenos ópticos em que a natureza da luz exerce papel predominante, como a polarização, a difração, a interferência e os espectros. São alguns dos exemplos. Como o próprio título já induz, nós vamos falar aqui sobre a ótica geométrica. Então, alguns conceitos. Denominamos luz ao agente físico responsável pelas sensações visuais. Fonte de luz próprias ou corpo luminoso. São os corpos que emitem luz própria. Exemplos são as incandescentes, como o Sol, as estrelas e a vela. Outros exemplos são as luminescentes, que emitem luz a baixa temperatura, que pode ser fluorescentes, emite luz apenas enquanto durar a ação de um agente excitador. Materiais fosforescentes, que são utilizados, por exemplo, nas tintas usadas em sinalizadores e nos interruptores de lâmpadas para facilitar sua localização no escuro. Uma outra fonte é a fonte de luz secundária, ou corpo iluminado. São corpos que refletem a luz que recebem de outros corpos. Exemplo, a Lua. E aproveito para mostrar a Lua de sangue, que é um fenômeno raro e acontece em eclipse total da superlua. É um dos fenômenos astronômicos mais belos que podemos observar a olho nu. Fontes pontuais ou pontiformes são aquelas que suas dimensões são desprezíveis em relação a um ambiente. Exemplos podem ser uma pequena lâmpada em um estádio de futebol, uma estrela muito gigante, um vagalume e uma mata. Fontes extensas são as que suas dimensões são relevantes, que seu tamanho não pode ser desprezado. Por exemplo, uma lâmpada próxima a um livro ou o Sol iluminando a Terra.
Damos o nome de raio de luz às linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Feixes de luz são os conjuntos de raios de luz que podem ser paralelos, convergentes ou divergentes. Podemos também classificar os corpos de acordo com o comprimento de luz que incide sobre eles. Exemplo: nessa figura abaixo, da esquerda para a direita, observa-se um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. Princípios da ótica geométrica. Primeiro, propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. Só conseguimos enxergar aquelas coisas que estão diretamente à frente de nossos olhos. Como na figura, onde os feixes de luz da vela penetram na câmara escura. Uma caixa de sapato, por exemplo. Para se observar a imagem com facilidade, substitui-se a face oposta do orifício por uma folha de papel vegetal, sobre a qual se forma a imagem. O fenômeno descrito é a base de funcionamento das câmeras fotográficas. 2. Independência dos raios luminosos. Se dois ou mais raios de luz, vindos de fontes diferentes, se cruzam, eles seguem suas trajetórias de forma independente, como se os outros não existissem. A figura abaixo mostra feixe de luz cruzando com o outro e seguindo seu caminho como se o outro não existisse. 3. Reversibilidade dos raios de luz. Se um raio de luz se propaga em uma direção e em um certo sentido, outro poderá propagar-se no sentido oposto, pelo mesmo caminho do primeiro. Se o motorista indicado na figura enxerga o passageiro através do espelho retrovisor, este também enxerga o motorista. Para 5 atividades a seguir, vamos precisar do conceito matemático de semelhança de triângulo. Dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, coincidem ou correspondentes em características ou propriedades, e lados correspondentes proporcionais. O primeiro caso de semelhança de triângulo é ângulo-ângulo. Sempre que dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, eles já serão completamente semelhantes. Perceba que, se dois triângulos possuem dois ângulos congruentes, eles também apresentam o terceiro ângulo congruente. Isso é garantido pela soma dos ângulos internos dos triângulos, que sempre será igual a 180. A exemplo da figura, em vermelho, dois ângulos congruentes de dois triângulos distintos. O restante das medidas foi colocado em cinza apenas para perceber-se a semelhança entre os triângulos. Observe que os lados correspondentes desses dois triângulos são proporcionais e que os ângulos que sobraram, destacados na cor cinza, são congruentes. Segundo caso de semelhança. Sempre que dois triângulos possuírem três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes. Em outras palavras, triângulos que possuem três lados proporcionais sempre apresentam os ângulos correspondentes congruentes. A exemplo dessa figura, mostra dois triângulos semelhantes, pois eles possuem as mesmas medidas de seus três lados proporcionais. Em cinza estão as medidas dos ângulos desses triângulos. Terceiro caso de semelhança. Se dois triângulos distintos possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre esses lados é congruente, então esses dois triângulos são semelhantes. Na imagem, veja um exemplo de dois triângulos com dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Foi colocado no exemplo o restante das medidas do triângulo em cinza para evidenciar a semelhança entre eles. Nessa figura, foi colocada uma pessoa para representar um objeto diante do orifício furo de uma das faces de uma caixa de paredes opacas. Verifica-se que sobre a face oposta do orifício se forma a imagem invertida da pessoa. Esse dispositivo é chamado de câmara escura de orifício e mostra que a trajetória da luz é retilínea. Como já foi mencionado anteriormente, esse fenômeno é a base de funcionamento das câmeras fotográficas. Por meio da semelhança de triângulo, eu consigo mensurar o tamanho da imagem invertida em função do objeto. Para isso, eu observo nessa imagem que há dois triângulos. No primeiro, é a pessoa, representada aqui como objeto, em relação ao furo da câmara escura. Nessa primeira análise, eu preciso conhecer o tamanho do objeto, representado aqui,
E também eu preciso saber da distância desse objeto em relação a esse furo da câmara escura. Consequentemente, passo a conhecer a primeira parte da equação, que é o objeto dividido pela distância d, d maiúsculo aqui representado, que é igual a outra parte, que é o meu outro triângulo relacionado aqui à esquerda. Então, é o meu segundo triângulo. Se eu preciso mensurar o tamanho da imagem invertida, então eu preciso saber qual é essa distância aqui entre o orifício da câmara escura e a minha imagem invertida, que é representado por esse d minúsculo. Logo, eu tenho a segunda parte da minha equação, que é então a imagem invertida sobre essa distância, esse d minúsculo. Então, se eu preciso achar exatamente a imagem, essa é a minha incógnita, então eu já posso fazer uma relação aqui de acordo com a semelhança de triângulos. Após esses conhecimentos breves de ótica, agora podemos iniciar as atividades do PET Física, da página 42. Observa-se que nessa atividade 1 não há nenhum desenho, mas ao analisar o enunciado conseguimos montar o desenho e pensar em uma estratégia para calcular a altura do prédio. Então, mas o que é necessário para fazer o desenho? É necessário o prédio e o muro, a fonte primária no caso o Sol, os feixes de luz paralelos sendo decididos até a superfície da Terra. Com isso eu necessito saber da altura do prédio que está sendo indicado à esquerda. Essa é a minha incógnita. Eu conheço o valor da sombra produzida pelo prédio porque o enunciado me diz, assim também como me informa a altura do muro e a sombra produzida por esse muro. A partir dessas informações, eu trabalho com a equação de semelhança de triângulo. Agora vamos analisar os dados informados no enunciado, que são a altura do muro, a sombra produzida pelo muro que eu coloquei no Sistema Internacional de Unidade, a altura do prédio, a sombra produzida pelo prédio. Tendo conhecimento então da equação, que é de certa forma regra de 3 simples, eu simplesmente agora vou substituir os valores. Eu não vou falar o passo a passo das contas aqui, mas eu vou demonstrar ela. Então eu simplesmente vou achar o resultado de 66,67, isso arredondado. Mas como eu leio isso? 66 metros e 67 centímetros. Então, de acordo com os cálculos de semelhança de triângulo, a altura do prédio é de 66 metros e 67 centímetros. Após os cálculos, eu observo então que a altura do prédio é 66 metros e 67 centímetros e a sua sombra projetada na superfície da Terra é cerca de 20 metros, enquanto a altura do muro de 2,50 metros é produzida uma sombra muito menor de 75 centímetros. Dando sequência então agora à atividade 2 da página 42 do PET Física. Atividade 2. Um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Observa-se então que nessa atividade 2 não há nenhuma figura. Logo, vamos construir um desenho. Então está aqui a câmara escura com o orifício. Temos aqui o objeto indicado pela essa seta verde, os feixes de luz sendo incidido, e aqui está sendo projetado, ao oposto ao orifício, a imagem invertida desse objeto. Então essa daqui é a minha incógnita, eu tenho que saber exatamente a altura dessa imagem. Aqui o enunciado já me diz qual que é a altura desse objeto. Eu também tenho que saber a distância desse orifício até a minha imagem e também do objeto até o orifício. Então, o que nós vamos utilizar aqui é a semelhança de triângulo. Aqui está a equação. Os dados que o enunciado me informa é o seguinte: a altura do objeto, coloquei no Sistema Internacional de Unidade, 80 centímetros, representado dessa forma. Aqui também a distância do objeto ao orifício da câmara escura. Aqui também a altura da imagem que eu não conheço, isso que eu tenho que descobrir. E aqui a distância da câmara escura, essas dimensões aqui, esse comprimento. Logo, conhecendo então a minha equação,
Agora eu posso substituir essas incógnitas pelos valores que eu tenho conhecimento de acordo com o enunciado. Não vou falar o passo a passo aqui, mas vou demonstrar para vocês. Simplificando aqui, vou achar exatamente aquela altura da imagem, cerca de 8 centímetros. Então, de acordo com os cálculos de semelhança de triângulo, a altura da imagem formada no anteparo no interior da câmara escura é de 8 centímetros. Voltando ao desenho, então, eu analiso que o meu objeto é cerca de 80 centímetros, a distância, então, a ele em relação ao orifício da câmara escura é de 3 metros. Essa câmara escura tem um comprimento de 30 centímetros e a imagem produzida, a imagem invertida produzida nessa câmara escura é cerca de 8 centímetros. Dando sequência às atividades, agora inicio a atividade 3, localizada na página 42. Atividade 3. Uma fonte luminosa pontiforme ilumina um disco metálico de raio 10 cm. A fonte e o centro do disco estão alinhados com uma parede. A distância entre a fonte e o disco é de 30 cm e do disco à parede é 60 cm. Calcule o raio da sombra do disco projetada na parede. Pelo enunciado, eu necessito de uma fonte luminosa, um disco e uma parede. A fonte luminosa está incidindo um feixe de luz paralelo na parede, mas tendo como obstáculo o disco. O enunciado me informa o raio do disco, a distância da fonte luminosa ao disco, a distância do disco à parede, e agora o que eu devo descobrir, que é o raio da sombra do disco sendo projetada na parede. Podemos perceber que existem dois triângulos sendo representados neste desenho. Um maior em azul, cuja distância vai desde a fonte luminosa até a parede, que é de 30 cm mais 60 cm, que dá um valor de 90 cm. E o triângulo menor em amarelo, cuja distância vai desde a fonte luminosa ao disco. Desta forma, utiliza-se a equação de semelhança de triângulo que já se encontra na tela. Os valores já estão substituídos e agora vou mudar de tela para continuar com os cálculos. Dando continuidade e substituindo na equação os valores que temos conhecimento e efetuando os cálculos, achamos o resultado de 30 centímetros. De acordo com os cálculos de semelhança de triângulo, o raio da sombra do disco projetada na parede é de 30 centímetros. Voltando ao desenho e observando os valores que temos conhecimento, percebemos que a distância da fonte luminosa à parede é o triplo da distância da fonte luminosa ao disco. Da mesma forma, por semelhança de triângulo, o raio da sombra do disco projetada na parede também é o triplo em relação ao raio do disco. Dando sequência à atividade, agora a atividade 4, que inicia na página 42 e finaliza na página 43. Atividade 4. PUC São Paulo. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçada. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola é de 22 metros e 10 centímetros. As medidas por ele obtidas para as sombras foram o L maiúsculo, que representa então o comprimento da sombra do prédio, de 10 metros e 40 centímetros, e a dele próprio, que é cerca de 80 centímetros. Calcule a altura do aluno. A atividade 4 é semelhante à atividade 1. Então nós vamos precisar do prédio da escola, vamos precisar desse aluno, vamos precisar da fonte primária, que é o Sol, vamos precisar desses feixes de luz paralelos sendo cedido na Terra. Pelo enunciado nós já sabemos a altura da escola, sabemos a sombra que é projetada pela essa escola, não sabemos a altura do aluno, mas sabemos a sua sombra, sendo projetada na superfície da Terra. Então, a relação que podemos utilizar é a semelhança de triângulo. Os dados informados, a altura do aluno nós desconhecemos, mas conhecemos a sua sombra. Nós conhecemos então a altura do prédio, da escola, e nós conhecemos também a sombra desse prédio. Tendo conhecimento então da equação, eu posso substituí-la
os valores, né, de acordo com o enunciado da atividade 4. Então eu vou informando aqui os cálculos que eu fiz até chegar ao resultado. Que a altura, né, para fazer o cálculo da altura do aluno, então eu cheguei numa altura de 1,70 m. Então, de acordo com os cálculos de semelhança de triângulo, a altura desse aluno é de 1,70 m. Voltando ao desenho, eu sei que a altura do prédio é 22,10 m, a sombra projetada no chão pelo prédio é de 10,40 m. Pelos cálculos que nós fizemos, então a altura do aluno é 1,70 m e a sua sombra projetada no chão é cerca de 80 cm. Passamos então para a última atividade, a atividade 5, do PET Física da semana 1 do segundo ano do ensino médio. A página que está localizada essa atividade é a página 43. Atividade 5, FUVEST adaptada. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmera escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fusco na face oposta. Um objeto luminoso, em forma de L, se encontra a 2 metros do orifício e tem uma altura de 1 metro. Sua imagem no anteparo é de 20 centímetros. Faça o que se pede. Esboce a imagem vista pelo observador indicado na figura. Observamos então que aqui está o objeto luminoso em forma de L. Aqui está a câmera escura e aqui está o observador. Então, vai ser incidido o feixe de luz paralelo e vai de encontro ao interior, né, dessa câmera escura. Então, o raio que está sendo projetado abaixo, ele vai para cima, no anteparo aqui, no interior da câmera escura. E o raio, né, incidente aqui, em cima, ele vai ser projetado abaixo, né, e vai ter exatamente esse cruzamento aqui no orifício desses dois raios. Pelo princípio da independência, nós sabemos que nada vai acontecer. Então, por aqui nós temos um triângulo e aqui temos outro triângulo. Eles são proporcionais. A pergunta é, né, esboce a imagem vista pelo observador O indicado na figura. Pelas atividades anteriores, então nós já sabemos que a imagem que está sendo indicada aqui pelo objeto, dentro dessa câmera escura, ela vai ser simplesmente invertida e também ela vai ser menor. Então aqui está o esboço da imagem vista pelo observador, indicado na figura. Letra B. Calcule a largura D da câmera. Então nós temos que saber a altura desse objeto luminoso, que vai ser indicado por H maiúsculo, a distância, né, esse D maiúsculo aqui, essa distância entre esse objeto luminoso e o orifício da câmera escura. Temos que saber também essa imagem invertida aqui, né, projetada dentro da câmera escura. Tudo isso o enunciado me fornece. E o que nós queremos saber é exatamente a largura D minúsculo da câmera. Então agora nós vamos fazer um cálculo de semelhança de triângulo. Então, os dados que nós temos, né, de acordo com o enunciado da atividade 5, são esses que estão aqui. E nós vamos utilizar essa equação aqui e substituir a equação. Tendo, então, conhecimento da equação, eu simplesmente vou substituir os valores de acordo com o enunciado e vou resolvendo. Dessa forma, então, eu vou achar a distância de cerca de 40 centímetros. De acordo com os cálculos de semelhança de triângulo, a largura D da câmera escura é de 40 centímetros. Após os cálculos, então, voltamos à figura e lembramos aqui que a altura desse objeto luminoso é cerca de 1 metro. A distância desse objeto luminoso até o orifício, né, da câmera escura é cerca de 2 metros. Foi informado também, de acordo com o enunciado, que a altura da imagem invertida desse objeto é cerca de 20 centímetros. E a distância que foi calculada, então, que é do orifício até, né, a imagem invertida, né, nesse anteparo, é cerca de 40 centímetros. As referências bibliográficas são o Plano de Estudo Tutorado de segundo ano de ensino médio, volume 1, e mais 4 livros, né, de física básica relacionados ao ensino médio.
Aqui eu expresso meu muito obrigado, espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado e por favor não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, isso vai servir de incentivo para continuar a produzir mais vídeos. Então até a próxima!